Bom dia, meus amados. A paz de Jesus estejam com todos nós. Hoje, domingo, o dia do Senhor, dia 12 de dezembro. Hoje está se iniciando a terceira semana do tempo do Advento. Meus irmãos, e é com muita alegria que hoje a igreja também celebra o dia de Nossa Senhora de Guadalupe. Acho que contei aqui um pouco da história de Nossa Senhora de Guadalupe, a aparição que ela fez ao índiozinho, ao indígena, São Juan Diego. Esses dias atrás aí, falei um pouco dessa aparição que ela fez, o milagre que ela concedeu ao São Juan Diego, que ela pediu a Juan Diego que construísse uma igreja em seu nome, lá na gruta, lá no monte. E o bispo, o menino chegou até o bispo e o bispo não acreditava naquele índiozinho, naquele indígena, não queria acreditar, né? Então, ela apareceu novamente para ele e por um milagre pediu para ele colher umas rosas que não era possível dar naquela época, para poder ele, como prova que ele estava falando a verdade, para o bispo levasse essas rosas em seu manto. E ela disse que essas rosas serão a prova de que eu estou aparecendo para você, né? Seria a prova, e a partir desta prova, o bispo iria abrir o seu coração e iria fazer a vontade de Nossa Senhora, através dessas rosas, que não era possível naquela época, naquela estação de ano, brochar naquela estação de ano, naquela época, naquele período, né, do ano. E que quando ele abriu o manto para mostrar as rosas, estava a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe. Meus irmãos, hoje o Evangelho está no livro de São Lucas, capítulo 3, do 10 do 10 ao 18. Lucas 3, do 10 ao 18. Naquele tempo, as multidões lhe perguntavam o que devemos fazer. As multidões perguntavam a João Batista: o que devemos fazer? E João lhes respondeu: quem tem 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tem comida, faça a mesma coisa. Chegaram também alguns cobradores de impostos para serem batizados. Disseram a João: mestre, o que devemos fazer? Ele lhes disse: não cobrem nada além do que foi estabelecido. Alguns soldados também lhe perguntavam: e nós o que devemos fazer? Disse-lhes: não maltratem ninguém com violência ou ameaça. Não façam acusações falsas e fiquem contentes com o seu salário. Como o povo estava à espera do Messias, todos se perguntavam em seus corações se João não seria o Messias. João respondeu a todos, dizendo: eu batizo vocês com água, mas está chegando alguém mais forte do que eu. Eu não tenho o direito de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele batizará vocês com o Espírito Santo e fogo.
A pá está na mão dele para limpar sua eira e para recolher o trigo em seu celeiro. Mas as palhas ele as queimará no fogo que nunca se apaga. E assim, com muitas outras exortações, João anunciava ao povo a boa notícia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados, veja que palavra linda o Evangelho de hoje está nos trazendo. Veja que ensinamento Jesus, com o seu Evangelho, nos traz hoje através de João Batista. Como sabemos, João Batista veio para preparar o caminho para a vinda de Jesus, como ele mesmo fala, eu batizo vocês com água. Mas vem alguém mais forte do que eu que batizará vocês com o Espírito Santo e fogo. Mas veja bem, meu irmão, que já aqui João Batista fala do que precisamos fazer para ser batizados verdadeiramente no Espírito, para que nós possamos nos arrepender dos nossos pecados, como ele fala com muitos cobradores de impostos. Não cobre nada além do que é devido cobrar. Aos soldados que ele fala, não maltrate ninguém, não bata em ninguém, não faça falsas acusações. Meus irmãos, veja que nós precisamos mudar de vida, como João Batista está exortando aqui a estes cobradores de impostos, aos soldados que foram ante ele. Veja a importância que João Batista tem, o quão lindo deveria ter sido suas pregações, suas exortações, que até mesmo os soldados iam até João Batista para se batizar. Os cobradores de impostos também se convertiam. Tinham essa curiosidade de querer saber quem era este homem que pregava no deserto. Um batismo de conversão para a preparação do caminho do Senhor. Com certeza, meus irmãos, João Batista foi um grande homem, um grande profeta, um grande pregador da palavra. E ele falava coisas fortes. Ele falava coisas fortes aqui, exortava com autoridade. Ele falava: se você está no pecado da mentira, deixe de mentir. Como ele chegou até Herodes, que vivia no adultério, dormindo e se relacionando com a mulher do seu irmão, do seu próprio irmão, o irmão de Herodes. E João Batista o acusava, o exortava para ele parar disso, para ele mudar de vida, deixar dessa vida de adultério. Meus irmãos, nós também precisamos mudar de vida. O que é que em nossos corações nós precisamos mudar? O que é que nós precisamos fazer para mudar de vida, para viver verdadeiramente esse batismo que nós recebemos? Para viver com honestidade o batismo do Espírito Santo que nós recebemos? Será que nós estamos sendo honestos com o Senhor? Será que as nossas atitudes estão sendo honestas com o batismo no Espírito Santo e fogo que nós recebemos também? Será que nós estamos sendo honestos com Deus? Será, meu irmão? Meus irmãos, todas as vezes em que estamos vivendo uma vida de pecado, estamos renunciando o nosso batismo, estamos renunciando a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Todas as vezes em que falamos
coisas que não são do agrado de Deus, principalmente quando nós mentimos. Quando nós mentimos para os nossos cônjuges, quando nós mentimos para os nossos pais, quando nós mentimos para os nossos filhos, quando nós mentimos para o nosso próximo, nosso chefe de trabalho, quando nós mentimos, nós estamos negando a nossa fé, porque a mentira não vem de Deus. Porque a mentira vem de Satanás. E é um pecado, porque Satanás é o pai da mentira. Quantos de nós não praticamos esse ato, que para muitos é normal, é uma besteirinha, uma mentirinha de nada, mas não é. Isso eu estou falando do pecado da mentira, mas o pecado do adultério. Quantos de nós vivemos neste pecado do adultério? Quantos de nós vivemos no pecado do sexo fora do casamento, de não estarmos casados, vivendo juntos, uma vida sexual ativa sem ser casado? Quantos de nós estamos presos à pornografia, a vídeos imorais que está aí exposto nessas redes sociais, que hoje em dia só tem muitas dessas coisas é ruim, não é do agrado de Deus. Sim, temos a internet para buscar a Deus também, mas na internet também há muitas coisas ruins. Muitos de nós estamos presos dessa pornografia que nos leva a um outro pecado além desse, que é a masturbação. Quantos de nós estamos presos a esses pecados? E tantos outros pecados, a falta de perdão, guardando mágoas dos nossos irmãos, do nosso próximo, muitas das vezes até do nosso próprio familiar, de um irmão, de um pai, de um filho, guardando mágoas. Mas, meu irmão, olha que importante o dom do perdão. O dom de perdoar nos leva a ter o perdão de Deus. Se nós não perdoamos o nosso próximo, como é que podemos querer ser perdoados por Deus? Meus irmãos, João Batista que está nos exortando a mudar de vida, a viver verdadeiramente o que o batismo do Espírito Santo nos leva a viver, uma vida em Deus, uma vida voltada para Cristo, obedecendo os seus mandamentos, os seus ensinamentos. E muitas das vezes nós não mudamos de vida. Vamos para a igreja, para os grupos, vamos para a missa, vamos para o encontro na igreja, mas não mudamos de vida. João Batista, com as suas pregações, exortações, nos pede, nos ensina a mudar de vida, a deixar esta vida de pecado para viver uma vida em Deus, em busca da salvação eterna, em busca de viver uma vida eterna, uma vida após a morte, em busca de ir para o paraíso, como aquele ladrão na cruz que alcançou através do seu arrependimento. No último momento, ele se arrependeu e Jesus disse que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Veja, meu irmão, um ladrão, um assassino, um homem naquela época considerado, condenado pela justiça do homem e foi crucificado porque era mau. Ladrão, era assassino, era ladrão e foi condenado como era o costume daquela época. Mas Jesus viu e conhecia o seu coração arrependido, os seus sentimentos, as suas intenções de arrependimento, e prometeu e disse que ainda hoje ele estaria com Jesus no paraíso. Que possamos nós também nos arrepender dos nossos pecados, das nossas falhas,
nessa terceira semana do advento que se inicia, meu irmão, que possamos nos arrepender dos nossos pecados.